Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1784 do Código Civil. O artigo 1784 diz que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Para entendermos bem o artigo 1784, precisamos entender o que é sucessão, quando será aberta a sucessão, o que é herança e o que é herdeiro legítimo e o que é herdeiro testamentário. Então, vamos começar revendo o conceito de sucessão que já estudamos na aula passada. Quando uma pessoa morre, a herança dessa pessoa que morreu é transmitida aos seus herdeiros. Sucessão é exatamente essa transmissão da herança, do patrimônio e demais relações jurídicas da pessoa que morreu para os herdeiros da pessoa que morreu. Por exemplo, quando o pai morre, a herança será transmitida para os filhos. Essa transmissão da herança do pai para os filhos chamamos de sucessão. E por que chamamos de sucessão? Chamamos de sucessão porque os filhos sucedem o pai em seu patrimônio. Os filhos passam a ser proprietários e possuidores dos bens que pertenciam ao pai. Por isso que é sucessão. Agora vamos estudar quando será aberta a sucessão. A pergunta que devemos fazer é quando será aberta a sucessão? Quando os bens do falecido serão transmitidos aos seus herdeiros? E a resposta é: a sucessão será aberta imediatamente no momento da morte da pessoa. É no momento da morte que a propriedade e a posse dos bens da pessoa morta são transmitidos aos herdeiros dela. No momento da morte da pessoa, imediatamente a herança transmite-se aos herdeiros, sem que eles tenham de realizar qualquer ato para que isso aconteça. A transmissão é automática com a morte. Por isso que o artigo 1784 fala: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo. Esse desde logo quer dizer imediatamente. O fato de os herdeiros terem de aceitar uma herança em um processo de inventário é um ato apenas de natureza confirmatória, sendo que a transmissão da herança aos herdeiros se dá no momento da morte da pessoa, independentemente de existir ou não a abertura de um processo de inventário. Então, quando o início do artigo 1784 diz aberta a sucessão, nós já sabemos que a abertura da sucessão se dá imediatamente com a morte da pessoa. Agora vamos estudar a segunda parte do artigo 1784, que diz: a herança transmite-se. Assim, precisamos saber o conceito de herança. Já estudamos na última aula que herança é o conjunto de ativos e passivos que uma pessoa ao morrer transmite aos seus herdeiros, ou seja, é o conjunto de bens móveis e imóveis, direitos, pretensões, relações jurídicas, ações, obrigações que uma pessoa ao morrer transmite aos seus herdeiros. Devemos apenas ressaltar que as obrigações de uma pessoa morta ficam restritas até o limite da herança. Por exemplo, caso uma pessoa morra e deixe dívidas, as dívidas da pessoa morta deverão ser pagas apenas com o patrimônio que a pessoa morta deixou. Isso quer dizer que as dívidas do morto não passam para os herdeiros. Agora que já sabemos o que é herança, vamos ler o final do artigo 1784, que diz: a herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários. E assim precisamos saber o que significa herdeiros legítimos e herdeiros testamentários. Nós temos duas espécies de sucessão contra a fonte. Nós temos a sucessão legítima, que ocorre quando a pessoa não deixou o testamento, e nós temos a sucessão testamentária, que ocorre quando a pessoa deixou um testamento. A sucessão legítima é aquela que está especificada em lei. Isso significa que o patrimônio da pessoa morta será transmitido aos herdeiros conforme determina a lei. A lei determina quem são os herdeiros da pessoa que morreu. Quando é a lei que determina quem são os herdeiros da pessoa morta, chamaremos esses herdeiros de herdeiros legítimos, que quer dizer os herdeiros determinados pela lei. Por exemplo, o artigo 1845 do Código Civil determina que os descendentes, os ascendentes e o cônjuge são herdeiros necessários. Veja que esses herdeiros são determinados pela lei. Não foi a pessoa que escolheu, mas sim a lei.
Já a sucessão testamentária, como o próprio nome já diz, ocorre somente quando a pessoa deixou um testamento. Aí, nesse caso, a própria pessoa irá decidir no testamento quem será o seu herdeiro. Não vai ser a lei que vai decidir, mas sim a própria pessoa no testamento. Essa pessoa que foi beneficiada em um testamento será chamada de herdeiro testamentário. Nas próximas aulas, iremos estudar que a pessoa que tem herdeiros necessários somente poderá dispor de 50% de seus bens em seu testamento, sendo que os outros 50% será aplicado o que determina a lei. Agora que já aprendemos todos os conceitos, então podemos rever o artigo 1784 e dizer que a sucessão é aberta automaticamente no momento da morte da pessoa. Assim, a herança da pessoa morta transmite-se desde logo para os seus herdeiros legítimos. No entanto, se a pessoa deixou um testamento, a herança transmite-se também aos herdeiros testamentários. Então vamos ver um exemplo. João morreu e deixou de herança uma casa e um carro. João era solteiro e possuía apenas um filho. João deixou um testamento beneficiando sua irmã com 50% de seu patrimônio. O artigo 1784 diz que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, nos termos do artigo 1784, João morreu e sua herança será transmitida automaticamente após a sua morte para os seus herdeiros na seguinte proporção: 50% para seu filho, que é seu herdeiro legítimo, e 50% para sua irmã, que é sua herdeira testamentária. Se João não tivesse deixado um testamento, sua herança seria transmitida 100% para seu único filho, que é seu herdeiro legítimo. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O artigo 1784 diz que, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.